Assim que desci do carro após uma viagem de negócios de alguns dias, o choque foi tão grande que deixei minha bolsa de grife cara cair no chão. Bem no meio do jardim da nossa mansão de milhões de reais, uma profusão dos meus vestidos de seda e bolsas de luxo estava jogada como um monte de lixo. Da varanda do segundo andar, minha sogra e minha cunhada estavam descaradamente atirando meus pertences da suíte master para um quartinho apertado que servia de depósito. Elas riam e falavam em tom de vitória, declarando em voz alta que a partir de agora ocupariam a suíte principal e se mudariam permanentemente para a mansão para desfrutar de uma vida de luxo. O que vocês, caros espectadores, acham dessa situação ultrajante e absurda? Deixem seus comentários compartilhando suas opiniões, cliquem no botão curtir e inscrevam-se no canal Crônicas da Vida Real para acompanhar a reviravolta implacável que virá a seguir. O crepúsculo da tarde caía e o vento frio, carregado com a umidade da primeira chuva da estação, bateu em meu rosto, me despertando do torpor. Fiquei paralisada no meio do vasto jardim. Olhei ao redor. Espalhados pelo gramado verdejante estavam os itens pessoais que eu havia adquirido com meu suor, minhas lágrimas e inúmeras noites em claro trabalhando em projetos para conseguir comprá-los. O vestido de gala de seda pura estava preso nos espinhos de uma roseira, completamente rasgado. A bolsa de edição limitada jazia largada numa poça de lama formada pela chuva da noite anterior. Suja de barro, dei passos pesados e lentos em direção à escadaria de mármore da mansão. Que diabos estava acontecendo na minha própria casa? Durante 3 anos de casamento, eu sempre me esforcei para ser a esposa perfeita, uma nora exemplar. Eu enviava dinheiro para a família do meu marido todos os meses, sem falta, garantindo que nunca lhes faltasse nada. E o que eu recebi em troca agora era uma humilhação tão cruel que era difícil de imaginar. Ao passar pela porta principal de madeira de lei maciça, ouvi o som de saltos altos ecoando da escada em espiral. Minha sogra, Sônia, descia seguida por Camila, a irmã mimada do meu marido. Ela usava um pijama de seda cor de vinho e andava com um ar afetado, de mãos para trás, como uma rainha inspecionando seu palácio. Ao me ver parada na porta, com os olhos faiscando de raiva, Sônia não demonstrou o menor sinal de hesitação ou remorso. Pelo contrário, ela deu um sorriso de escárnio, ergueu o queixo e me olhou com desprezo. "Ah, você voltou?" Ela sibilou, no seu tom agudo e familiar. "Você vive viajando a trabalho. É um desperdício deixar esta casa enorme e vazia." Eu e a Camila decidimos nos mudar para cá de vez, para alegrar a casa. A suíte master no segundo andar é espaçosa. Tem uma varanda ensolarada, perfeita para uma pessoa idosa como eu descansar. Você e o Bruno podem se mudar para o quarto de hóspedes no fim do corredor. Afinal, vocês trabalham o dia todo e só voltam à noite para dormir. Para que precisam de um quarto tão grande? Fechei as mãos em punhos com tanta força que minhas unhas cravaram na minha palma, fazendo-a sangrar. A raiva subiu à minha cabeça, aquecendo minhas têmporas. Tentei controlar minha respiração ofegante e perguntei, palavra por palavra: "O que a senhora disse?" "Esta é a minha casa, comprada com meu dinheiro. A suíte master é o nosso espaço privado. Com que direito a senhora mexe nas minhas coisas e as joga no jardim como lixo?" Camila, que até então estava de braços cruzados, encostada no corrimão, interveio com um beicinho. "Nossa, cunhadinha, você é engraçada. A partir do momento que você se casou com meu irmão e entrou para a família Silva, tudo o que é seu também é da família Silva. O patrimônio que você construiu também é do seu marido, ou seja, é desta família. Qual o problema da mãe dele que o colocou no mundo ficar no melhor quarto da casa? Por que você está gritando assim? Você se importa mais com aqueles trapos velhos lá fora do que com o respeito pela sua sogra?" Eu ri, um riso frio e amargo que ecoou pela vasta sala de estar. Que lógica de pirata era aquela? Meu suor e lágrimas, minha luta como mulher no mundo corporativo para fechar cada contrato, para trazer dinheiro para casa, para comprar e mobiliar este lugar. E agora eles descaradamente o consideravam propriedade da família deles, usando um falso manto de moralidade para roubar meu espaço vital. Nesse momento, Bruno, meu marido, desceu as escadas. Ele usava uma camiseta amassada, o rosto pálido, movendo-se furtivamente como um rato saindo do lixo. Ao me ver, Bruno começou a esfregar as mãos nervosamente, seus olhos evitando os meus. Eu o olhei como um náufrago se agarra a um destroço. Eu esperava que o homem que eu chamava de marido, que um dia jurou me proteger pelo resto da vida, tomasse uma atitude justa. "Bruno", chamei seu nome.
a voz falhando pela angústia. Você pode me explicar o que está acontecendo? Por que você deixou sua mãe e sua irmã jogarem todas as minhas coisas para fora e tomarem nosso quarto? Você é o homem da casa. Vai ficar aí parado, vendo elas me humilharem assim? Minha esperança se desfez em segundos. E o ar tornou-se sufocante. Bruno gaguejou, mal conseguindo articular algumas palavras. Ah, Vitória, calma. Mamãe é mais velha, se ela quer o quarto maior. Vamos ceder um pouco. Por que fazer essa cena toda para os vizinhos rirem de nós? E sobre as roupas se estragaram, compramos outras. Qual o problema? Você é diretora, ganha um salário de 6 dígitos, vai mesmo brigar por causa de algumas roupas com sua mãe e sua irmã? Eu encarei o homem à minha frente. E um arrepio percorreu minha espinha, congelando o sangue em minhas veias. Este é o meu marido? Este é o vice-diretor de contabilidade, educado e culto, de quem eu tanto me orgulhava de apresentar aos meus amigos? Não, ele é apenas um fantoche patético, um filhinho da mamãe, covarde a um nível repugnante. Ele preferia ver sua esposa ser humilhada, ter seus pertences tratados como lixo, a dizer uma única palavra contra a vontade de sua mãe. Vendo que seu filho obediente estava do seu lado, Sônia sentiu-se ainda mais poderosa. Ela bateu na coxa com força e continuou, com a voz esganiçada. Aí está, ouviu o que seu marido disse? Ele é meu filho, eu o pari e o criei para ser o homem que é hoje. Se eu mandar ele ficar de pé, ele não ousa sentar. Como esposa dele, você precisa saber o seu lugar. Quem casa quer casa, mas também obedece. Não pense que só porque você ganha uns trocados a mais, pode mandar nesta família. Deixe-me dizer uma coisa. A partir de hoje, eu sou a dona desta casa. Se você não for obediente, eu mando o Bruno assinar o divórcio e te chutar para a rua imediatamente. Esta casa e tudo o que há nela serão do meu filho. A audácia e a ganância deles haviam atingido o limite da minha tolerância. Meu coração batia forte no peito, não mais de raiva, mas de um nojo avassalador. Olhei fixamente para os olhos evasivos de Bruno. Ele rapidamente desviou o olhar, encarando o chão, com os ombros encolhidos. Sua covardia estava nua e crua sob a luz ofuscante do lustre de cristal, que ironicamente iluminava a alma sombria e fraca de um homem que se escondia atrás de uma fachada de intelectual. Todo o sentimento, respeito e amor cego que eu dediquei a este homem por 3 anos se estilhaçaram em milhares de cacos de vidro afiados, perfurando meu coração. Percebi que estava alimentando cobras no meu próprio seio. Eles não me viam como família. Para eles, eu era apenas uma máquina de fazer dinheiro, uma tola para ser explorada e pisoteada. Uma tempestade se formava dentro de mim, mas estranhamente, a calma e a resiliência de uma mulher acostumada ao mundo dos negócios tomaram o controle de todos os meus sentidos. Eu escolhi o silêncio absoluto. Meu silêncio agora não era a submissão de um cordeiro esperando para ser abatido, mas a calmaria assustadora do mar antes de um furacão. Recolhi meu olhar vulnerável, endireitei os ombros e meu rosto tornou-se frio e afiado como uma lâmina de gelo. Vendo meu silêncio, eles presumiram que eu estava com medo, que havia cedido à autoridade da sogra e à fraqueza do marido. Camila sorriu com desdém. Vamos, mãe, vamos subir e descansar. Deixa ela ir chorando. Ah, cunhadinha, depois limpe aquela bagunça lá fora, ok? A casa está uma imundície, se chegar uma visita, que vergonha. Elas se viraram para subir as escadas, saboreando sua vitória suja, mas estavam redondamente enganadas. Eu não me dei ao trabalho de responder. Calmamente, abri minha bolsa e peguei meu smartphone de última geração. Meus dedos deslizaram rapidamente pela tela, discando um número de emergência salvo na minha lista de contatos. A chamada foi atendida no primeiro toque. Alô? É o chefe da segurança do condomínio Jardins da Colina? Aqui é a proprietária da casa 18. Preciso de uma equipe de resposta rápida com 10 homens na minha casa imediatamente. Há 3 invasores em minha propriedade, destruindo bens pessoais e tentando ocupar meu quarto à força. Dou a vocês exatamente 3 minutos para chegarem e resolverem a situação. Se atrasarem, cancelarei nosso contrato de segurança amanhã mesmo. Minha voz não era alta, mas era gélida, decisiva e carregada com a autoridade de quem está no comando. Cada palavra ecoou claramente na sala de estar, atingindo em cheio os ouvidos das 3 pessoas na escada. Minha sogra parou, virando a cabeça bruscamente para mim, o rosto pálido. Camila arregalou os olhos, a boca aberta em choque. Quanto a Bruno, ele estava tão apavorado que suas pernas tremiam e ele quase caiu dos degraus. O quê? O que você está fazendo? Gaguejou minha sogra.
a arrogância desaparecendo, dando lugar à confusão. Chamando a segurança para prender quem? Sua sogra? Você enlouqueceu? Sua nora desgraçada. Eu sorri de lado, um sorriso de puro desprezo. Guardei o celular no bolso, cruzei os braços e caminhei lentamente até o pé da escada, olhando para os 3 indivíduos trêmulos. Eu não enlouqueci. Estou apenas protegendo minha propriedade legal de ladrões descarados. Esta casa está no meu nome. As taxas de condomínio e segurança são pagas por mim todos os meses. Vocês invadem, destroem minhas coisas, tentam tomar meu quarto. Para a lei e para a administração do condomínio, vocês são apenas invasores de propriedade. Bruno desceu, correndo as escadas, tentando agarrar meu braço, mas eu o empurrei com frieza. Vitória, Vitória, calma, fazer isso é expor nossa família, é lavar roupa suja em público. Mamãe só estava brincando. Suas coisas eu te pago de volta. Mande a segurança embora. Eu te imploro. Olhei diretamente em seus olhos com um sentimento de repulsa total. Tire suas mãos imundas de mim. Pagar de volta com o quê? Seu salário miserável mal cobre a conta de luz e água desta casa. De onde você tiraria dinheiro para me reembolsar por um vestido de seda que custa dezenas de milhares de reais? Saia da minha frente, antes que eu inclua você na lista de baderneiros. Menos de 3 minutos depois, o som agudo das sirenes dos carrinhos de patrulha da segurança soou do lado de fora. 10 seguranças altos e fortes, em uniformes pretos, empunhando cacetetes elétricos, correram para o jardim. Eles se alinharam em 2 fileiras na porta da sala. O chefe da segurança deu um passo à frente e me cumprimentou com respeito. Boa noite, senhora diretora. Estamos aqui conforme suas ordens. Quais são as suas instruções? Eu assenti e apontei para minha sogra e cunhada, encolhidas na escada, com os rostos cinzentos de medo. Subam até a suíte master no 2º andar. Limpem todo o lixo que não me pertence de lá. E exijam que essas 2 mulheres deixem a área imediatamente. Se elas resistirem ou fizerem cena, sigam o protocolo. Contenham-nas e entreguem-nas à delegacia do bairro, por perturbação da ordem. Quanto a este homem, apontei para Bruno, se ele ousar impedir vocês, podem arrastá-lo para fora do portão. Entendido, gritou o chefe da segurança, sinalizando para seus subordinados agirem. Os seguranças profissionais subiram as escadas em silêncio, indo diretamente em direção a Sônia e Camila. Ao ver os seguranças se aproximando, Sônia entrou em pânico e recorreu à sua tática habitual de vitimização. Ela se jogou nos degraus, batendo nas coxas e gritando: "Oh, meu Deus, alguém me ajude! Minha nora está tentando me matar." Ela usa o dinheiro dela para expulsar a sogra de casa, chamou a segurança para me bater. Mas os seguranças de elite deste condomínio de luxo estavam acostumados com todo tipo de gente problemática. Eles permaneceram em silêncio, impassíveis diante do seu teatro barato. 2 seguranças fortes se aproximaram e de cada lado, de forma firme mas não violenta, levantaram-na, forçando-a a descer as escadas. Camila, intimidada por outro segurança, ficou muda de medo e recuou para o térreo. "Bruno, onde você está? Você morreu? Vai deixar sua esposa humilhar sua mãe desse jeito?" Sônia gritou, virando a cabeça para procurar o filho, mas Bruno já havia se encolhido em um canto, pálido como um fantasma. Ele estava tão covarde que não ousou defender a mãe diante da equipe de segurança, apenas baixou a cabeça e mordeu os lábios. Vendo a inutilidade do filho, Sônia soltou um grito de frustração e se deixou ser levada para a sala de estar. Em 15 minutos, todas as bagagens, sacolas, sujas e tralhas deles foram jogadas no chão da sala. Subi calmamente para a suíte master. Olhando ao redor, percebi que em poucas horas eles conseguiram deixar o quarto com um cheiro desagradável de mofo. Abri o aplicativo de automação residencial no meu celular e rapidamente mudei todas as senhas de impressão digital e códigos da porta da suíte. A fechadura eletrônica emitia um baipe frio. A partir daquele momento, ninguém poderia entrar naquele quarto sem minha permissão. Mas não parei por aí. Acessei o sistema de controle central de energia da mansão. Para os quartos de hóspedes no térreo e o quartinho no fim do corredor do 2º andar, onde eles planejavam ficar, eu deslizei a barra de energia na tela para 0. Ploft, um pequeno som e todo o sistema de iluminação, ar-condicionado e aquecimento de água nessas áreas foi instantaneamente desligado. Fiquei na varanda do 2º andar, olhando para baixo,
para o exército derrotado sentado em meio à sua bagunça, na sala de estar escura e sem eletricidade. A punição estava apenas começando. Eles queriam roubar minha casa, desfrutar de uma vida de luxo às custas do meu suor e lágrimas. Eu lhes mostraria o que é ser privado de tudo, ser encurralado na escuridão que eles mesmos criaram. Um homem inútil como você, uma família gananciosa e cruel como essa, não merece mais nenhum privilégio vindo de mim. Esta noite, fiquem aí sofrendo no calor e com os mosquitos. Bati a porta de vidro da varanda, fechei as cortinas, isolando-me completamente do mundo barulhento e imundo lá fora. A primeira batalha terminou com uma vitória esmagadora da razão e da frieza. Mas eu sabia muito bem que, com a natureza gananciosa e teimosa da minha sogra e a covardia do meu marido fantoche, eles não desistiriam facilmente. A verdadeira tempestade estava apenas começando a se formar. Na manhã seguinte, a luz do sol brilhava através das grandes janelas da mansão, anunciando um novo dia. Acordei tranquilamente. Fiz uma maquiagem impecável, vesti um tailleur de grife caro, borrifei um pouco de um perfume sofisticado e, com orgulho, abri a porta da suíte master. A cena na cozinha me fez sorrir com ironia. Depois de uma noite sem eletricidade, sem ar-condicionado e fazendo companhia aos mosquitos, os três pareciam patéticos. Minha sogra estava exausta, com os cabelos emaranhados, abanando-se furiosamente com um leque de papel e resmungando maldições. Camila estava jogada no sofá, com olheiras profundas de insônia, coçando as picadas de mosquito avermelhadas em seus braços. E meu marido fantoche, Bruno, estava agachado, preparando um miojo num fogareiro de camping que trouxe da casa dos pais, parecendo encolhido e lamentável. Ao me verem descer as escadas, confiante e radiante, eles pararam. Os olhos da minha sogra brilharam com veneno, mas antes que ela pudesse abrir a boca, passei por eles como se fossem fantasmas. Puxei uma pequena mala de rodinhas que havia preparado na noite anterior e no meio da sala anunciei friamente: estou me mudando para um hotel por alguns dias para me concentrar em um novo projeto da empresa. Se vocês gostam tanto de ficar aqui, aproveitem a escuridão e o calor. Eu já bloqueei o pagamento automático da conta de luz e o sistema da casa inteligente foi reconfigurado. Não tentem chamar um técnico, pois ninguém além de mim tem autorização para mexer no sistema de segurança desta casa. Tenham um bom dia. Dito isso, saí decidida, entrei no meu carro de luxo que me esperava e deixei para trás 3 rostos contorcidos de raiva e impotência. Eles achavam que, ao tomar a casca da casa, poderiam me dominar? Estavam enganados. Eu lhes mostraria como é viver à beira da morte quando a pessoa que controla as finanças corta o suprimento. A suíte presidencial de um dos melhores hotéis 5 estrelas da cidade me acolheu com seu luxo e silêncio. Mas eu não vim aqui para descansar ou fugir. Eu precisava de um espaço isolado para armar a rede que capturaria todos aqueles que estavam sugando meu suor e lágrimas. O fato de meu marido, um homem que sempre pareceu íntegro, ser tão fraco e obediente à sua mãe a um ponto absurdo, despertou em mim uma suspeita profunda. Há anos, seu salário e bônus não eram baixos, mas todo mês ele reclamava de falta de dinheiro, inventando desculpas para cobrir despesas daqui e dali com o meu dinheiro. Eu precisava descobrir a verdade por trás da fachada de filhinho da mamãe. Peguei o telefone e liguei para o gerente de contabilidade da minha empresa e para o Sr. Oliveira, um detetive particular renomado que eu já havia contratado antes. Naquela mesma tarde, ambos estavam na minha suíte de hotel com pilhas de documentos. Dona Vitória, aqui estão todos os extratos da conta conjunta de vocês, junto com o fluxo de caixa dos lucros da empresa que a senhora confiou ao senhor Bruno para administrar nos últimos 3 anos, disse o gerente de contabilidade, empurrando a pilha de papéis em minha direção. Sua voz não escondia preocupação. Existem saques em dinheiro e transferências extremamente irregulares, e os valores não são pequenos, chegando a milhões de reais, mas foram mascarados como despesas domésticas vagas. Franzi a testa, virando as páginas dos extratos. Os números frios me atingiram como facadas. 500 mil reais, 800 mil reais. Depois 2 milhões. Todos evaporando da conta conjunta em dias específicos do mês. Foi então que o detetive Oliveira falou. Ele colocou um tablet na mesa, exibindo uma série de fotos e documentos. Senhora diretora, no início, eu pensei que seu marido tivesse uma amante,
como muitos homens ricos. Mas a verdade é muito mais assustadora. Não há amante, não há outra. Todo o dinheiro desviado foi para uma única conta, a conta em nome da mãe dele. Minha sogra? Fiquei atônita, sentindo um aperto no peito. Ela morava no interior, vivia de forma simples, sempre usando as mesmas roupas de tecido barato. Para que ela precisaria de milhões de reais? Como se entendesse minha confusão, o Sr. Oliveira continuou a deslizar a tela, mostrando um registro de propriedade. E aqui está a parte mais dramática. Sua sogra não guardou dinheiro para a aposentadoria. 2 anos atrás, ela usou exatamente o dinheiro desviado da sua conta para comprar um sobrado de 3 milhões de reais no centro da cidade dela. O imóvel foi colocado no nome da sua cunhada, Camila. Ela vive uma vida de luxo, sem ter um emprego fixo, mas tem casa própria. Scooter importada, tudo com o seu suor e lágrimas. Minhas mãos tremiam. Então, por trás das queixas de pobreza, por trás da aparência humilde toda vez que vinha visitar, havia um esquema para me espoliar completamente. Minha sogra usou o meu dinheiro, que seu próprio filho desviava, para construir um império para sua filha querida. A baixeza disfarçada de amor familiar me deu náuseas. Mas isso não é tudo, dona Vitória. O detetive hesitou, sua voz baixando. O restante do dinheiro, centenas de milhares de reais por mês, sua sogra jogava em esquemas de jogos de azar clandestinos no interior. Ela é cliente VIP de grandes agiotas e participa de pirâmides financeiras de alto risco. Havia noites em que ela perdia centenas de milhares e depois ligava chorando, pressionando seu marido a arranjar mais dinheiro para ela recuperar. O chão pareceu se abrir sob meus pés. O auge da minha indignação não era apenas a ganância sem fundo da minha sogra, mas o homem com quem eu dividia a cama por 3 anos. O homem que eu chamava de marido. Acontece que ele não era apenas fraco, mas um cúmplice desprezível. O Sr. Oliveira me entregou um dossiê com impressões coloridas nítidas. Esta é uma cópia de segurança das conversas de WhatsApp entre seu marido e a mãe dele, que nossa equipe técnica acabou de recuperar. A senhora deveria ler para ver o verdadeiro rosto deles. Trêmula, peguei os papéis. Cada linha da conversa entre mãe e filho revelava a podridão de seus caracteres, destruindo a última gota de esperança que eu tinha numa família. Mãe, a conta conjunta está no vermelho este mês. A Vitória está começando a suspeitar e quer auditar as receitas. Por favor, não jogue tão alto. Se ela descobrir tudo, eu não sei o que dizer a ela. A mensagem fraca de Bruno apareceu primeiro. A resposta de sua mãe foi dura e cruel. Você tem mais medo da sua esposa do que da mãe que te pariu? Eu te dei a vida, te criei. Agora que você tem uma esposa rica, é sua obrigação me retribuir. O dinheiro dela também é dinheiro da nossa família. Continue mandando para mim. Se algo acontecer, eu assumo. A Camila está prestes a se casar, não podemos deixá-la sem uma casa decente, ou seremos motivo de chacota. E sobre o jogo, é para fazer contatos e ganhar um extra. Não se atreva a me questionar. Se ela reclamar, use sua autoridade de marido e a coloque no lugar dela. Mulher com um pouco de dinheiro fica arrogante. E como meu marido fantoche respondeu? Ele não resistiu, não protegeu o suor e as lágrimas de sua esposa. Ele apenas respondeu, covardemente, sim, mãe, eu entendi. Amanhã vou inventar que a empresa precisa de capital de giro e transferir mais 300 mil para a senhora. Por favor, tome cuidado, não deixe que ela descubra. Já estou farto dela. Ao ler isso, eu não chorei. Eu ri. Um riso agudo e seco que ecoou na luxuosa suíte de hotel, fazendo tanto o gerente de contabilidade quanto o detetive se arrepiarem. As lágrimas de uma mulher de negócios nunca caem por canalhas que não as merecem. A angústia em meu peito agora se cristalizara em uma lâmina de gelo fria e impiedosa. Eu fui cega demais para acreditar no seu falso amor intelectual. Eu pensava que ele era gentil, satisfeito com sua posição, sem talento para os negócios. Então decidi que eu cuidaria da parte financeira para que ele pudesse manter a fachada de um marido respeitável. Mas ele usou essa mesma aparência de gentileza e fraqueza como um escudo para me sangrar dia após dia, para sustentar sua mãe gananciosa e sua irmã parasita. Retribuição filial, eles usaram meu suor e lágrimas, minha vitalidade e minha juventude para cumprir esse dever filial falso e nojento. Ele sabia que a mãe jogava, sabia que ela usava o dinheiro para comprar uma casa para a irmã, mas ele se fez de cego, sendo um boneco obediente, apenas porque o hábito de ser filhinho da mamãe estava entranhado em sua alma. Eu olhei em silêncio para a pilha de evidências na mesa.
o silêncio de um predador medindo a distância antes do ataque fatal. Agradeci ao Sr. Oliveira e ao gerente. Paguei seus honorários generosos e pedi sigilo absoluto. Quando fiquei sozinha na vasta suíte, servi-me de uma taça de vinho tinto, caminhei até a janela e observei o tráfego da cidade mergulhar na noite. Esta batalha não era mais uma simples briga de sogra e nora. Era um expurgo, as sanguessugas que me sugaram por 3 anos. Eles achavam que ao me expulsar do meu quarto poderiam desfrutar da minha fortuna? Achavam que eu era uma mulher tola, que só sabia ganhar dinheiro, mas não sabia como manter-lo. Coloquei a taça de vinho na mesa e abri meu laptop. Meus dedos, com unhas perfeitamente feitas, voaram pelo teclado. Primeiro, acessei o sistema do banco e imediatamente congelei todas as contas conjuntas, revogando todo o acesso financeiro de Bruno na empresa. A partir daquele segundo, ele não conseguiria sacar um único centavo. Em seguida, redigi instruções secretas para a equipe de advogados de elite do meu grupo, pedindo que preparassem os procedimentos legais para cobrança de dívidas, recuperação de ativos e retomada de tudo que eles haviam roubado de mim. Minha sogra queria uma casa grande, minha cunhada queria ser a rainha de um imóvel de 3 milhões e meu marido fraco queria ser um filho obediente com o dinheiro dos outros. Pois bem, eles mostrariam o que acontece quando a minha fachada de pobre e submissa é arrancada, quando a verdadeira personalidade de uma mulher poderosa se levanta para revidar. Eles pagariam um preço muito alto. Eu os forçaria a vomitar cada centavo, a se morderem em desespero. A verdade foi revelada, as provas financeiras, as mensagens sujas, tudo cuidadosamente arquivado. A armadilha estava montada. Agora, eu só precisava esperar pacientemente que eles terminassem sua peça teatral sobre tomar o controle, para então desferir o tapa final que destruiria completamente os sonhos delirantes daquela família desprezível. Um sorriso frio se formou em meus lábios. A noite lá fora parecia também esperar pela grande tempestade que estava prestes a varrer tudo. 3 dias se passaram desde que me mudei para o hotel e bloqueei todas as contas bancárias. Na quarta-feira de manhã, o céu da cidade estava cinzento, com nuvens escuras anunciando uma grande tempestade. Escolhi um vestido preto elegante e um blazer branco por cima, complementado por um batom vermelho vinho poderoso. Eu mesma dirigi meu carro de luxo de volta para a mansão de milhões de reais, pronta para o segundo ato da minha campanha de expurgo. Minha imponente mansão, após 3 dias sem eletricidade e ar-condicionado, parecia agora um forno abafado e sufocante. Assim que abri a porta de madeira maciça, uma onda de ar quente e úmido, misturada com o cheiro de comida estragada e suor azedo, me atingiu, fazendo-me franzir o nariz. No meio da sala de estar bagunçada, as 3 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa de centro de mármore. Minha sogra, com uma roupa de seda amassada, suava em bicas. Camila estava debruçada sobre a mesa, abanando-se com o jornal, reclamando do calor. E meu marido desprezível, Bruno, usava uma camisa de manga curta, encharcada de suor, parecendo ansioso, torcendo as mãos. Ao me verem entrar, fresca e perfumada, os 3 pares de olhos se ergueram. Os olhos da minha sogra brilhavam com raiva. Ela pigarreou, tentando recuperar sua falsa autoridade, e bateu com força na mesa. Você ainda tem a coragem de voltar para esta casa? Ela sibilou. Sua esposa e nora desnaturada. Como pôde cortar a luz e a água e trancar sua família neste forno por 3 dias? Você tem alguma moral? Puxei uma poltrona de couro do lado oposto e sentei-me cruzando as pernas. Observei em silêncio seus rostos patéticos. Meu silêncio não era fraqueza, mas o olhar de um caçador observando suas presas se debaterem em desespero. Eles estavam desesperados por dinheiro. Com as contas congeladas, Bruno não podia sacar um centavo para levar, usar um hotel ou comprar comida decente. A miséria estava corroendo a última camada de sua falsa dignidade. Vendo que eu não respondia, minha sogra achou que eu estava sem argumentos e fez um sinal para Bruno. Ele respirou fundo, ajustou a postura, passou a mão no cabelo suado e pegou uma pasta de sua maleta de couro. Vitória, precisamos ter uma conversa séria, disse ele, tentando forçar um tom de autoridade. Sua rebeldia ultrapassou todos os limites. Você insultou minha mãe, expulsou minha irmã e usou seu dinheiro para pisotear a dignidade da minha família. Eu sou um homem educado, não posso mais viver com uma esposa que despreza o marido e desrespeita a família dele. Eu sorri de lado, olhando para a pasta sobre a mesa. As palavras em negrito me saltaram aos olhos.
pedido de divórcio consensual e acordo de partilha de bens. Vendo meu olhar, Bruno continuou, com o tom de quem concede um favor. Este é o pedido de divórcio que eu mesmo redigi. No entanto, quero te dar uma última chance. Minha mãe é uma pessoa generosa. Ela disse que se você for razoável e transferir a propriedade desta mansão para o meu nome, como patrimônio da família, e assinar um acordo de que toda a sua renda será administrada por mim, eu rasgarei este pedido. Fingiremos que nada aconteceu. Meu Deus, que lógica nojenta. Um homem que roubou bilhões da esposa para sustentar a família agora usava um pedido de divórcio para me extorquir e roubar minha mansão. Minha sogra entrou na conversa. Pense bem, vocês se casaram em comunhão parcial de bens. Esta casa foi comprada depois do casamento. Por lei, é patrimônio do casal. Se formos para o tribunal, o juiz dividirá tudo ao meio. Meu filho ficará com metade, ou seja, milhões de reais. Aceite transferir a casa para o Bruno e seja uma boa nora. Não queira passar pela humilhação de ser uma mulher divorciada e abandonada. Eles me olharam, triunfantes, certos de que eu, uma mulher que valorizava a imagem de uma família feliz, cederia por medo do escândalo. Eles achavam que eu imploraria para não ser abandonada e entregaria minha fortuna para manter um casamento de fachada. Estavam redondamente enganados. Eu permaneci em silêncio, deixando-os expor toda a sua ganância e estupidez. Quando a risada vitoriosa da minha sogra cessou, abri minha bolsa de grife. Minha voz soou, não alta, mas fria e cortante, como vidro quebrado. Dividir os bens ao meio? O tribunal daria ao seu filho metade desta mansão? Enquanto falava, tirei da bolsa um dossiê com selo de autenticação do cartório e o joguei sobre a mesa de mármore, bem na frente do meu marido covarde. Bruno, você é um homem estudado, um vice-diretor de contabilidade que entende de leis, não é? Então, abra bem os olhos e leia em voz alta para sua mãe e sua irmã o que está neste dossiê. De quem é esta mansão? Afinal, Bruno franziu a testa, confuso. Ele pegou o dossiê e começou a ler. Sua sogra e cunhada se inclinaram para ver. Era a cópia autenticada da matrícula do imóvel. Na seção proprietário não estava o meu nome, nem o de Bruno. O nome estava em negrito. Maria de Lourdes Pereira. Maria de Lourdes Pereira. Bruno murmurou, e seu rosto passou de vermelho para branco em um segundo. É o nome da sua mãe. Por que sua mãe é a dona desta mansão? Minha sogra arrancou o papel da mão dele, os olhos arregalados. O quê? Você mentiu. Você disse que comprou a casa com o dinheiro de um bônus. Por que está no nome da sua mãe? Você falsificou documentos para nos enganar. Eu ri, um riso alto e poderoso que esmagou suas fantasias. Falsifiquei documentos? Podem ir ao cartório de registro de imóveis e verificar. Sim. Eu paguei por esta mansão com meu dinheiro, 100% do meu suor. Mas vocês acham que eu sou tola? Vivendo com um marido fraco que desvia dinheiro para sustentar a família, eu precisava ter um plano B. Antes mesmo de assinar o contrato de compra, pedi à minha mãe para ser a titular do imóvel. Inclinei-me para frente, meu olhar fixo nos olhos trêmulos de Bruno. A verdade é que eu, a esposa que você está tentando extorquir com o divórcio, sou apenas a representante legal da minha empresa que aluga esta mansão da minha própria mãe para ser a sede da empresa e minha residência. Todas as despesas são contabilizadas como custos corporativos. Esta mansão nunca foi e nunca será um bem adquirido na constância do nosso casamento. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Bruno deixou cair o pedido de divórcio que se espalhou pelo chão como papel sem valor. Ele percebeu que seu plano havia falhado miseravelmente. Ele não tinha chance de conseguir um único tijolo desta casa. Não pode ser. Bruno, me diga que não é verdade. Minha sogra entrou em pânico. Se a casa não é dela, e o dinheiro? Onde está o dinheiro para eu pagar minhas dívidas? Ah, finalmente a verdade veio à tona. Levantei-me e caminhei até ela. Dívidas? Sussurrei em seu ouvido. Seriam as dívidas de mais de 3 milhões de reais com agiotas e jogos de azar clandestinos no interior? Não é, minha querida sogra? Ao ouvir o valor, ela encolheu-se, caindo no sofá, olhando para mim como se visse um fantasma. Como? Como você sabe? Ignorei sua pergunta e me virei para o meu marido fantoche. Bruno, você achou que eu nunca descobriria seus desvios? Bilhões de reais dos lucros da minha empresa foram para sua mãe comprar uma casa para Camila e queimar em jogos de azar. E vocês pensaram que poderiam usar este teatro de partilha de bens para roubar minha casa e quitar as dívidas dela? Belo sonho. Mas acabou. Camila
Chocada até então, levantou-se e apontou para mim. Você armou para minha família. Sua mulher venenosa. Você planejou tudo isso. Você tem que pagar as dívidas da minha mãe, senão os agiotas vão matá-la. Dei-lhe um tapa invisível com meu olhar, fazendo-a recuar. Responsabilidade? Você tem coragem de dizer essa palavra? Você vive num sobrado de 3 andares comprado com o meu suor. Sua família roubou, jogou e se endividou. Agora vocês que se virem para pagar. Não tem obrigação de sustentar parasitas. Peguei o pedido de divórcio do chão, tirei minha caneta de ouro da bolsa e assinei com um traço firme. Joguei o papel no peito de Bruno. Eu concordo com o divórcio. Anunciei. Mas não pensem que sairão ilesos. Todas as provas do desvio de dinheiro da empresa para o jogo da sua mãe já estão com meu advogado. Uma queixa-crime por apropriação indébita será registrada na Polícia Civil. Se vocês não devolverem cada centavo dos milhões que roubaram em 7 dias, este respeitável vice-diretor de contabilidade pode se preparar para passar um bom tempo na cadeia. Dito isso, virei as costas e saí, sem olhar para trás, deixando para trás os sons de choro, gritos de desespero e a ruína completa de uma família podre. A primeira fase da minha vingança foi um sucesso. Eles foram desmascarados e encurralados. Mas eu sabia que com uma jogadora desesperada como minha sogra, a baixeza deles poderia se transformar em atos ainda mais insanos. E eu estava pronta, esperando por eles. A escuridão tomou conta da mansão que um dia foi símbolo de luxo e orgulho. Depois que eu saí, o lugar se transformou oficialmente em uma tumba para os sonhos delirantes da família do meu ex-marido. 3 dias sem luz e água devem ter parecido uma eternidade para eles. Mas o calor sufocante não se comparava ao fogo do pânico que consumia suas almas. A notícia da dívida de jogo no interior se espalhou como fogo em palha seca. Criminosos e agiotas começaram a sentir o cheiro do desespero da minha sogra. O telefone antigo dela não parava de tocar, cada chamada um lembrete assustador de sua dívida. Do outro lado da linha, não havia mais convites doces para investir, mas sim xingamentos e ameaças de violência. Eles declararam que se em 3 dias ela não pagasse os 3 milhões de reais, eles iriam até lá, cortar-lhe as mãos, jogar ácido em seu rosto e expor a família inteira nas redes sociais. O medo transformou a mulher arrogante em uma figura patética. Encolhida no sofá, ela tremia a cada toque do telefone. No fundo do poço, sua natureza egoísta e manipuladora ressurgiu com força total. Sabendo que não conseguiria mais um centavo de mim, ela decidiu usar sua arma psicológica mais cruel contra seu filho fraco. Na sala escura, ela soltou um grito lamentável. Arrancou o cordão de seda da cortina, jogou sobre o lustre de cristal e o laçou em seu pescoço, chorando dramaticamente. Oh, meu Deus, por que continuar vivendo? Criei um filho para ele agora assistir a mãe ser esquartejada por bandidos. A esposa dele é fria, nos trancou aqui para morrer. Bruno, você vai ficar aí olhando sua mãe se matar? Eu vou morrer para te libertar dessa dívida e satisfazer sua esposa malvada. Camila, apavorada, agarrou-se às pernas da mãe, chorando. Mãe, não faça isso. Bruno, salve a mamãe. Você vai ficar aí parado vendo ela se enforcar na sua frente? E o que fez o chamado pilar da família? Bruno caiu de joelhos, chorando. Ele não tinha coragem para enfrentar os erros da mãe, nem a clareza para tirar a família da lama de forma honesta. A cegueira e a dependência da mãe estavam tão arraigadas que ele perdeu completamente a razão. Ele bateu a cabeça no chão, soluçando. Mãe, por favor, desça. Não me force a fazer isso. Eu imploro. Eu vou arranjar um jeito. Eu vou conseguir o dinheiro para te salvar. Me dê só mais uma noite. A promessa de um homem sem um tostão no bolso, com contas bloqueadas e sem poder na empresa. De onde ele tiraria 3 milhões de reais em uma noite? Em sua mente sombria e covarde, restava apenas um caminho. O caminho mais desprezível que o marido poderia tomar contra a mulher que esteve ao seu lado. Roubar. Ele se iludiu com a desculpa de um dever filial distorcido, acreditando que roubar de mim era um ato necessário para salvar a mãe. Ele culpou minha frieza por empurrar-lo para o crime. Naquela noite, uma chuva torrencial caiu. Esperando a mãe e a irmã adormecerem, Bruno se levantou furtivamente. Com uma pequena lanterna, ele foi até meu escritório particular no térreo, onde eu guardava documentos confidenciais e objetos de valor. A porta estava trancada com uma fechadura mecânica, já que o sistema elétrico estava desligado. Com um martelo e uma barra de ferro, ele arrombou a fechadura. O som do metal rangendo cortou a noite. Após 15 minutos de esforço, a porta cedeu. Ele entrou, ofegante.
A luz da lanterna varreu a sala luxuosa, parando em seu alvo. O grande cofre eletrônico no canto. Sem energia, o cofre era um bloco de aço inerte, mas o desespero o transformou em um ladrão. Bruno ergueu o martelo, com lágrimas de autopiedade escorrendo pelo rosto. Vitória, me desculpe, ele sussurrava. Estou apenas pegando emprestado. A vida da minha mãe está em jogo. Bens materiais não valem uma vida. Quando eu tiver dinheiro, eu te pago de volta. Você é tão rica, isso não vai te fazer falta. Perdoe este filho que comete o pecado da desobediência. E com isso ele começou a golpear o painel do cofre. Cada golpe quebrava um pouco mais de sua fachada de intelectual. Ele bateu com todo o desespero e ganância de quem tenta sobreviver sugando o sangue de outra pessoa. Finalmente, a fechadura cedeu. Ele jogou o martelo no tapete branco e enfiou as mãos sujas dentro do cofre. Seus olhos brilharam ao tocar nas pilhas de documentos. Ele pegou todos os selos corporativos e contratos estratégicos, pensando que poderia me chantagear com eles. Mas o que realmente o deslumbrou estava no fundo. Uma caixa de veludo vermelho. Ele a abriu e, sob a luz da lanterna, um conjunto de joias de diamante e esmeralda brilhou. Era um colar e um anel que eu mesma havia comprado para comemorar nosso aniversário de 3 anos, valendo quase 4 milhões de reais. Suas mãos sujas acariciaram os diamantes. Ele começou a chorar, um sorriso doentio no rosto. Consegui? Mãe, eu te salvei. Ele sussurrou, enfiando a caixa e os papéis debaixo da camisa. Ele pensou que na casa sem luz, na noite de tempestade, seu crime estaria perfeitamente encoberto. Ele se via como o herói que salvou a família. Mas ele, que se achava tão inteligente, esqueceu uma coisa crucial. Uma mulher que construiu um império de milhões nunca deixaria seus bens desprotegidos. Na manhã seguinte, em minha suíte presidencial, eu tomava meu café. Um alerta apareceu no meu iPad. Uma notificação do sistema de segurança especial que eu havia instalado secretamente. Mesmo com a energia e o Wi-Fi cortados, uma microcâmera infravermelha, escondida na pintura a óleo em frente ao cofre, funcionava com bateria própria e transmitia dados via rede celular. Ela foi feita para capturar a verdade. Cliquei no vídeo gravado às 2 da manhã. A tela mostrava imagens em preto e branco, mas com uma nitidez impecável. Cada gota de suor, cada lágrima de crocodilo, cada golpe frenético do martelo e a expressão gananciosa no rosto do meu ex-marido ao pegar as joias, tudo estava gravado. Assisti ao vídeo de quase 1 hora em silêncio. Não havia raiva nem lágrimas. Apenas um desprezo profundo. O homem que um dia me chamou de amor agora usava um martelo para destruir minha confiança e meus bens, para salvar sua mãe jogadora. Salvei o vídeo em 5 locais diferentes e o enviei para a nuvem segura da minha equipe de advogados. O jogo de gato e rato estava prestes a terminar. Ele achava que podia me chantagear com as joias e os selos? Ele não sabia que as joias tinham números de série internacionais e seriam sinalizadas como roubadas em qualquer joalheria? Não sabia que os selos eram antigos, já cancelados por mim dias antes? Ele havia cavado a própria cova. Peguei o telefone e liguei para o advogado-chefe da minha empresa. Minha voz era fria como aço. Doutor Monteiro, acabei de lhe enviar um presente especial. Um vídeo em Full HD do arrombamento, roubo de selos corporativos e um conjunto de joias de 4 milhões de reais. O autor é ninguém menos que Bruno Silva, nosso vice-diretor de contabilidade. Prepare imediatamente uma queixa-crime. Quero que ele enfrente a pena máxima por roubo de bens de valor especialmente alto, sem clemência, sem negociação. Quero que esse homem desprezível tenha 15 anos na prisão para refletir sobre seu dever filial sujo. Do outro lado da linha, o advogado respondeu com confiança. Fique tranquila, diretora. Com essa prova irrefutável, ele não tem a menor chance. O tribunal lhe ensinará o preço da ganância. Desliguei o telefone. O céu lá fora estava claro após a tempestade. Eu sorri, um sorriso afiado e perfeito. As lágrimas de um canalha não podem lavar seus pecados. Quando uma mulher é encurralada e decide sacar sua espada, todo arrependimento é inútil. A armadilha da lei estava fechada, pronta para sufocar a última centelha de vida daquela família podre. No momento em que eu estava prestes a enviar o e-mail para iniciar o processo, a tela do meu tablet piscou novamente. Um alerta de emergência do sistema de segurança. Um mau pressentimento percorreu minha espinha. Abri o vídeo ao vivo. A cena na sala de estar não era mais de pânico, mas de pura maldade. Bruno havia acabado de voltar, pálido e apavorado. Ele se jogou no chão. O que foi?
Vendeu as joias? Gritou sua mãe. O dinheiro! Os agiotas estão vindo! Bruno, em prantos, respondeu. Estamos mortos, mãe. As joias têm um número de série. Assim que o joalheiro as verificou, o alarme de roubo soou. Tive que implorar e fugir para salvar minha pele. E os papéis? O selo da empresa? Ela perguntou. Falsos, tudo lixo, o selo já foi cancelado. Ela planejou tudo. Ela armou uma armadilha para nos destruir. Amanhã é o prazo final para pagar os 3 milhões. Estamos acabados, ele gritou. No auge do desespero, minha sogra parou de chorar. Seus olhos ficaram vermelhos de loucura. Ela se levantou, foi até sua bolsa e tirou 2 coisas. Ainda não acabou. Há uma última saída, ela disse, com uma voz fria como o inferno. Abra os olhos e veja o que é isso. Bruno olhou para o documento. Apólice de seguro de vida. Ele se lembrou. Meio ano atrás, sua mãe o persuadiu a fazer um seguro de vida para mim, com ele como único beneficiário. O valor da indenização, 30 milhões de reais. Mãe, para que isso? Ela está viva. O seguro não vai pagar, disse ele, já temendo o que estava por vir. Minha sogra sorriu, um sorriso doentio, e ergueu o frasco. Então vamos fazer com que ela não esteja mais viva. Este é um veneno de ação lenta, sem cor, sem cheiro, sem sabor. 3 gotas por dia na comida dela. Em 5 dias, ela parecerá exausta. No 6º, terá um ataque cardíaco fulminante. A autópsia concluirá morte por excesso de trabalho, sem vestígios. Meu tablet quase caiu das minhas mãos. Meu sangue gelou. Eles não estavam apenas roubando, eles estavam planejando me assassinar. Para usar os 30 milhões da minha vida, para pagar uma dívida de jogo de 3 milhões. Eles eram demônios, em pele humana. Não, mãe, não! Isso é assassinato! É pena de morte! Eu não posso! Bruno gaguejou, recuando. Ela foi minha esposa por 3 anos. Tapa. Sua mãe lhe deu um tapa violento. Então você prefere ver sua mãe ser esquartejada por bandidos? Eu te dei a vida. Agora você poupa a vida daquela cobra venenosa e me deixa morrer? Ou ela ou eu. Escolha. Bruno caiu nos braços da mãe, chorando. A luta em seu interior era fraca. Ele sempre obedeceu. Entre a vida de sua mãe e a da esposa, sua natureza covarde falou mais alto. Ele pegou o frasco de veneno. E eu farei, ele solucionou. Desculpe, Vitória. Ela já viveu uma vida boa. Agora ela precisa se sacrificar para salvar nossa família. Vou preparar o caldo cremoso que ela adora e ligar, dizendo que estou arrependido. Ela não vai suspeitar. Vou te salvar, mãe. Meu mundo desabou e se reconstruiu em um instante. A dor da traição deu lugar a uma frieza absoluta. O homem com quem eu dormi, que eu amei, estava planejando me envenenar com um gesto de falso carinho. Levantei-me, os olhos ardendo com uma fúria calculista. Eles queriam jogar um jogo de vida ou morte. Eles me subestimaram terrivelmente. Liguei para meu advogado novamente. Dr. Monteiro, cancele a queixa de roubo. Tenho algo 1000 vezes pior. Eles estão planejando me matar pelo dinheiro do seguro. Tenho a gravação em vídeo de todo o plano. Do outro lado, o advogado ficou horrorizado. Diretor, isso é gravíssimo. Precisamos chamar a polícia imediatamente para garantir sua segurança. Não, eu disse, minha voz uma lâmina. Ainda não. Com apenas um vídeo, eles podem negar, dizer que era uma brincadeira. Eu quero a pena máxima. Quero que a polícia os pegue em flagrante quando ele me entregar o veneno. O que a senhora pretende fazer? Ele perguntou, ansioso. Vou jogar o jogo deles, declarei. Ligue para o delegado da divisão de homicídios. Diga a ele que a vítima está pronta para ser a isca. Vamos armar uma rede da qual eles não poderão escapar. Desliguei. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais uma vítima. Era a rainha de seu próprio destino, pronta para enviar seus algozes para o inferno. 15 minutos depois, uma mensagem de Bruno chegou, exatamente como planejado. Vitória, sei que errei. Você deve estar cansada no hotel. Preparei seu caldo cremoso favorito. Posso te levar para me desculpar e cuidar de você? Meus lábios se curvaram em um sorriso de desprezo. Estou me sentindo muito cansada, com o peito apertado, digitei. Acabei de voltar para a mansão. Traga o caldo para a suíte master. Estou te esperando. A mensagem foi enviada. A caça havia começado. Naquela noite, a mansão estava escura, mas não vazia. Policiais à paisana, equipados com câmeras e microfones, estavam escondidos em meu quarto.
Aguardando, eu me maquiei para parecer pálida e doente, deitei na cama e esperei. Às 19h, Bruno entrou, trazendo uma bandeja com uma tigela de caldo fumegante. Seu rosto estava tenso. Vitória, como você está? Ele perguntou, com falsa preocupação. Estou tão arrependido. Eu gemi, fingindo fraqueza. Ele se sentou ao meu lado, tentando pegar minha mão. Como um pouco de caldo vai te fazer bem, ele disse, levando a colher aos meus lábios. O cheiro era convidativo, mas escondia a morte. Estou com sede, Bruno. Pode me trazer um copo de água? Depois eu como, pedi, com a voz fraca. Ele hesitou, mas concordou e saiu. No instante em que ele fechou a porta, agi rapidamente. Despejei o caldo envenenado em um saco plástico com zíper que escondi. Limpei a tigela e voltei para a cama. Quando ele voltou, viu a tigela vazia e sorriu, satisfeito. Comeu tudo? Que bom. Dei um gole na água e de repente agarrei meu peito, fingindo uma convulsão. Ah, meu peito! Bruno, me ajude! Não consigo respirar. Ele recuou, horrorizado, mas não para me ajudar. Ele ficou parado, observando, esperando eu morrer. Bruno, chame uma ambulância. Sussurrei, estendendo a mão. Tenha paciência, Vitória. Tudo vai passar rápido. Na próxima vida, eu pagarei minha dívida com você. Vá em paz, ele disse, com lágrimas de crocodilo enquanto pegava o telefone. Mãe, tá feito. Ela comeu tudo. Está tendo um ataque cardíaco. Traga os papéis, rápido. Segundos depois, sua mãe e Camila invadiram o quarto, como abutres. Finalmente, gritou minha sogra, triunfante. A diretora todo-poderosa agora está morrendo como um cão. Você achou que ia me destruir, sua desgraçada? Eu venci. Elas começaram a planejar o que fazer com meus pertences. Foi então que minha sogra tirou uma procuração e uma almofada de tinta. Rápido, antes que ela morra. Faça colocar a impressão digital aqui. Bruno agarrou meu polegar, pronto para forçá-lo contra a tinta. Nesse momento, meus olhos se abriram. Não eram mais os olhos de uma mulher moribunda, mas os de uma predadora. Com uma força surpreendente, empurrei-os para longe. Sentei-me, arrumei meu cabelo e limpei a maquiagem pálida. Vocês estão com um pouco de pressa para o meu funeral, não acham? Minha voz soou, forte e clara. Este testamento tem muitos erros de digitação. E pensar que vocês trocariam minha vida por 30 milhões de reais e uma tigela de caldo. Que sonho lindo. Eles congelaram, rostos brancos de terror. Você não tomou o veneno? Gaguejou minha sogra. Você fingiu estar doente para nos enganar, gritou Camila. Eu sorri. Enganar vocês? Não, vocês caíram na própria armadilha. Acham que envenenar alguém e forjar um testamento passa despercebido pela lei? Sabiam que desde que entraram neste quarto, cada palavra, cada ato foi transmitido ao vivo para a polícia? Bati palmas 2 vezes. Clap, clap. As portas do closet e as cortinas se abriram. Polícia. Todos parados, mãos na cabeça. O delegado e seus homens surgiram, cercando os 3. As algemas frias estalaram nos pulsos deles, e então o teatro da família perfeita desmoronou. Bruno, o homem de princípios, caiu de joelhos, urinando nas calças de medo. Foi ela. Foi minha mãe! Ela me forçou, ele gritou, apontando para Sônia. Cale a boca, seu covarde inútil. Ela revidou. Você também queria os 30 milhões. Camila chorava no chão, lamentando seu destino. Vê! Se acusarem mutuamente foi a cena mais patética e gratificante. Diretora Vitória, você tem nervos de aço, disse o delegado com respeito. Com essas provas, eles enfrentarão a justiça. O mal sempre perde. Eu sorri, um sorriso genuíno de alívio. A Batalha da Fênix havia terminado. Eu havia queimado o passado e renascido das cinzas. 6 meses depois, no tribunal, a sentença foi lida. Minha ex-sogra, Sônia, foi condenada à prisão perpétua por tentativa de homicídio qualificado. Meu ex-marido, Bruno, pegou 15 anos de prisão por cumplicidade e roubo. Quanto a Camila, ela perdeu tudo. A casa que minha sogra comprou com meu dinheiro foi tomada pelos agiotas. Seu noivo a abandonou e ela terminou lavando pratos em um restaurante de beira de estrada para sobreviver. Eu me divorciei oficialmente, vendi a mansão e mudei minha empresa para a bela cidade litorânea de Florianópolis. Comecei de novo, mais forte e mais sábia. Meu império empresarial floresceu ainda mais. Em uma noite de gala, conheci Ricardo, o CEO de uma grande construtora. Um homem íntegro, inteligente e gentil.
Ele sabia do meu passado e admirava minha força. Vitória, ele disse uma noite, enquanto caminhávamos na praia, deixe-me ser seu porto seguro, você não precisa mais lutar sozinha. Naquele momento, sob o luar, meu coração, que eu pensei estar fechado para sempre, se abriu novamente. O passado sombrio ficou para trás, com seus demônios trancados atrás das grades. E eu, a Fênix, estava finalmente livre, pronta para voar em direção a um futuro brilhante, nos braços de um homem que me via como a rainha que eu me tornei.